Essa medida não pode ser considerada uma negociação do governo porque estamos falando da maior potência econômica mundial. Os Estados Unidos, ele olhou para o próprio bolso. A maior parte das aeronaves americanas, elas vêm do Brasil, né? A Embraer é a grande fornecedora das aeronaves, de peças também de aeronaves. Então, esse era um mercado que tinha muita força nas negociações. O suco de laranja também. A maior parte do suco de laranja consumido nos Estados Unidos, ele é brasileiro. E a gente sabe dos impactos disso, inclusive para gerar inflação, né, no mercado americano e fazer com que essas medidas também fossem automaticamente nocivas para os americanos. Então, essa medida ela vem para favorecer o próprio norte-americano. Mas, como a Luana colocou, é importante nesse momento prudência nas negociações, porque nós estamos numa queda de braço em que nós temos a parte mais forte, escancaradamente mais forte. Então, né, não há dúvida que os Estados Unidos, economicamente, politicamente, é mais forte que o Brasil. Então, é importante que as autoridades brasileiras elas tenham prudência nas negociações. O nosso presidente ele deu uma entrevista para o New York Times, onde ele falou, eu não tenho medo. Eu acredito que, nesse momento, esse tipo de posicionamento e qualquer tipo de declaração que seja de revidar ou de querer medir força, não é prudente. Porque a taxa ela está, né, com início aí para o dia 6, já está batendo na nossa porta. Nós já tivemos um prejuízo, o Porto de Vitória já tem mais de 60 milhões de mercadoria parada. Porque nós temos as mercadorias que elas demoram para chegar nos Estados Unidos, então houve um rompimento ali nas negociações, tem o setor de pedras lá, que é muito forte, né, a questão do mármore e das exportações, o container ele demora para chegar, são mercadorias pesadas, e aí como que eu vou exportar sem saber com qual preço vai chegar? Isso aconteceu com as frutas também, porque as frutas, o mercado ele tem que absorver, não adianta, né, esse repasse ele é na veia, entra automaticamente, você tem que repassar para o consumidor final. Então, as negociações elas foram suspensas. E aí, o que você faz com aquela fruta que já estava separada, que já estava vendida? O mercado de pescado, não só o mercado da carne, o mercado de pescado também, inclusive, já foi pedir para o governo um financiamento. Já tem alguns estados se pronunciando para alguns financiamentos de alguns setores que têm aí esse prejuízo em relação às exportações, mas é um momento de preocupação, porque nós temos as eleições no ano que vem e isso não tende a melhorar se não houver uma flexibilidade das nossas autoridades. Eu vi um pronunciamento do ministro Haddad e outro do ministro e vice-presidente Alckmin, em que eles colocam, de certa forma, uma bandeira branca, uma flexibilidade. Eu acho que é muito mais nesse sentido do que no sentido da Suprema Corte se manifestar e querer medir forças. Mas, por outro lado, eu acredito que talvez isso possa caminhar em paralelo, porque, como eu coloquei anteriormente, nós tivemos a divisão aí da sanção econômica para a sanção política. Então, podemos ter a negociação do Alckmin e do ministro Haddad em relação às questões econômicas e a questão da Suprema Corte, que vai andar em paralelo, e acredito que, como também a Luana falou, é um momento de se repensar. Não que seja correto uma interferência externa, né, num problema nosso interno, mas é um problema que vem aí acontecendo há alguns anos e que nós temos um problema nacional aí de interferência do judiciário no legislativo, no executivo, e em que não há essa repartição dos poderes tão necessária para a nossa democracia. Cíntia, você vê um bom ambiente para negociações? Muitos ministros, alguns senadores, enfim, algumas autoridades deram entrevista dizendo que agora que tem na mão realmente o que vai ser taxado, o que não vai, é que começam de fato as negociações. Você entende isso também? Entendia até o momento em que houve a imposição da sanção ao ministro Alexandre de Moraes, porque as coisas deram uma misturada, né? Não dá para separar exatamente uma coisa da outra. Não dá para você, numa briga, ao mesmo tempo que você toma um soco, você dá um beijinho no rosto. São coisas complicadas, porque está tudo envolvido. Como se misturou muito as searas, nós tivemos a seara econômica misturada com a política e com até o Poder Judiciário, com tudo isso, acho que fica um pouco difícil. Não fosse esse fato e não fosse essa queda de braço que a gente não sabe aonde vai dar, eu entendia realmente que agora talvez fosse a hora, sabe? Até porque o Trump tem essa postura de ele assusta,
depois ele vê quem vai ceder e haveria a possibilidade de outras cartas entrarem na mesa, não por benemerência, mas porque ele não é bobo nem nada, e vê o que vai impactar também para os Estados Unidos. Agora, eu confesso que eu não sei, admito assim que não sei. Talvez nas negociações que ficarem diretamente com outros setores, que não se miscuírem muito com questões mais nevrálgicas, talvez a gente tenha uma margem para alguma coisa nesse sentido. Mas o que eu tenho acompanhado é que, inclusive, como ele está com essa postura, né? Inclusive até de taxar outros países, outra coisa, a gente não está vendo um movimento de retrocesso, eu não acredito. Acho que a partir do momento em que ele impôs o tarifaço, eu acho que a gente vai ter que realmente passar por um bom bocado ainda antes de conseguir reverter isso. A não ser que nós tenhamos um trabalho delicado, um trabalho realmente sério, diplomático, em que a gente comece a rever as circunstâncias e comece a não misturar as searas, o que seria o ideal, porque no meio de tudo isso, quem vai sofrer o impacto é a economia brasileira, eu não tenho a menor dúvida disso. Então, de fato, nesse momento, acho que está todo mundo assim em stand-by e com receio até mesmo de que passo que dá, porque nós não estamos num momento político para isso. Luana, e como também algumas autoridades têm defendido, seria então um momento para abrir o comércio, tentar investir em abrir o comércio para outros países ou outros blocos econômicos? Deveria ser a prioridade? Esse é um tema também que está em discussão, Bia, e que coloca o Brasil aí num senso de urgência para conseguir equacionar, né, equilibrar esse desgaste e perda econômica que a gente vai ter. A gente está falando aqui de setores importantes para a economia, apesar das exceções, nós somos uma economia diversa, uma economia pujante, e que vai sofrer não só a perda econômica direta dos negócios, mas em cadeia, né? Que são os impactos que a gente chama na economia de impactos diretos, indiretos e induzidos, aqueles que demonstram a partir da perda de produção, perda de emprego, perda de demanda, né, de matérias-primas que impactam outros setores que são da cadeia produtiva, você acaba prejudicando PIB, emprego, renda, que são aí, né, indicadores importantes para a nossa competitividade, para a sustentabilidade econômica. Então, é importante o Brasil, sim, agora, né, focar em abrir e fortalecer parcerias comerciais. E aí tem uma questão que também aparece muito nos debates, que é a parceria com a China, porque também mistura a questão econômica com a questão política, dado que a China é um adversário, né, apesar de também terem sido atenuadas diversas tarifas e retaliações que o governo norte-americano, no início do mandato do atual presidente, impôs para a China, mas ainda assim existe essa animosidade no campo político que interfere na parceria comercial, e sendo a China um grande parceiro do Brasil, né, já um parceiro importante, intensificar isso pode também transparecer aí uma retaliação política e acabar prejudicando novamente. É por isso que não é um tema simples, né, não é fácil, mas também empurra o nosso país a fortalecer a parceria com outros países e tentar diversificar ainda mais em áreas onde a gente tem dependência. E aqui trazendo um ponto que eu mencionei anteriormente, que são áreas onde a gente tem dependência que não é tão óbvia do ponto de vista econômico, mas são dependências que hoje causam paralisações extremamente estruturais para o país, que a gente está falando do setor de tecnologia, setor de defesa. Também o Brasil precisa se concentrar, além das parcerias comerciais, se atentar, né, como quando a gente tem uma enchente e a gente acaba, a sua casa já está ali, né, com alguns problemas de infiltração, e de repente você tem uma chuva, uma enchente, ela se destrói. Você é obrigado a reconstruir os pilares dessa casa. Eu acho que o Brasil está passando por um momento muito difícil, e aqui tentando trazer alguma visão otimista, né, e positiva para isso, é como a gente aproveita esse momento de extrema fragilidade, onde a gente se expôs para o mundo inteiro com fragilidades internas, para rever pontos onde a gente não pode abrir espaço, abrir brechas para que haja esse tipo de manifestação, seja hoje do governo Trump, seja amanhã de qualquer outro governo, com relação ao nosso país. E essas áreas que eu mencionei, tecnologia, área de defesa cibernética, o Brasil precisa muito aproveitar esse momento e se fortalecer.